Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Moti Veda Vibhagine Vyomavda Vyakta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om Namastê. Bem-vindo todos do Vedanta Brasil, como sempre. Eu peço àqueles de vocês que tiverem um bom sinal na internet, abram suas câmeras, por favor. Nós damos continuidade ao nosso Panchadasi, estamos chegando no final, a propósito. Eu comecei a ler o livro, né, o texto, aquele texto que a Fernanda mandou para mim, que ela encontrou na internet, sobre o Tripura Rahasya, e é realmente um livro muito adorável, muito bacana, e com muitas conotações místicas, esotéricas, experienciais, né? E etc. Vai ser interessante também, porque a gente vai curtir a poesia do Tripura, né? A linguagem experiencial do Tripura, e, ao mesmo tempo, eu vou poder corrigir as noções, né? as noções, né? Que derivadas, né? Dessa linguagem mais esotérica experiencial. Eu vou estar, de qualquer modo, corrigindo um pouco e evitando aquelas conotações, né, que fazem, né, com que o leitor, o inquiridor, né, desenvolva uma expectativa experiencial a respeito da autorrealização, né, como se o ser fosse realmente um objeto de experiência, né? Então, eu tô convencido que vale a pena. Nós iniciaremos esse estudo do Tripura Rahasya, e eu acho que a maioria de nós irá curtir muito. Nós iniciamos hoje do verso 76, como nós sabemos, o capítulo 9 é um capítulo dedicado ao Upasana, à meditação, né? E nós vimos, né, recentemente, quais são os obstáculos, né, que impedem, né, o conhecimento direto, a assimilação livre de dúvidas dessas declarações finais dos Upanishads, né? Então, nós vimos os Upasanas. A gente sabe que o Upasana, ele assume, né, formatos ou estágios diferentes no nosso processo de busca, né? A gente começa a meditar em alguma coisa, até que a gente começa a meditar e contemplar em Ishvara, e essa meditação, ela assume que Ishvara seja colorido por determinados atributos inerentes ao Maya e os três gunas, né? Então, nós começamos a desenvolver esse relacionamento, né, entre o Jiva, que se sente a entidade conhecedora, experienciadora, que quer, em dualidade, conhecer Ishvara, né? Ishvara, colorido pelos atributos impostos por Maya, né? Os atributos das energias, elas vão produzir essas divindades com determinados poderes, e o indivíduo, ele buscando, né, a proteção de Ishvara, ele contempla, ele medita, ele reflete sobre os atributos de Ishvara, né, de Saguna Ishvara, de Saguna Brahman. Nós vimos também que a meditação, em seu estágio mais avançado, ela é uma contemplação, né, e não simplesmente uma meditação mântrica. Não é uma repetição de um mantra, muito embora as meditações mântricas sirvam determinados propósitos, né? Mas nós vimos que no estágio mais avançado para o vedantino, essa meditação é uma contemplação, né, dos aspectos de
Saguna Brahman e Nirguna Brahman, seguindo, né, os textos, as revelações das escrituras védicas e vedânticas, né? Quando nós chegamos ao ponto de deixar para trás, abandonar o nosso fascínio com Ishvara 2, né? ou com Saguna Brahman, que é o Brahman colorido pelos gunas, né? Aparecendo como o Lorde do universo manifesto, nós nos movemos a uma meditação extremamente sutil que é sujeita a discussões filosóficas enormes, né? Que é a natureza de Nirguna Brahman, porque se Nirguna Brahman é livre de todo e qualquer atributo, qualidade, propriedade, característica, né? Como é que a gente vai realmente meditar, contemplar, refletir, pensar, né? E conhecer Brahman, né? Se Brahman não é um objeto de experiência, meditação, reflexão, conhecimento, etc., etc., né? Então, isso dá margem a muita discussão, discussões até mesmo muito filosóficas, sutis, né? A respeito desse paradoxo. É como você faz para você praticar o seu Upasana em Nirguna Brahman, se não existe nenhuma propriedade, qualidade, atributo, né, a partir do qual eu possa realmente trazer minha mente e começar a focar ela, contemplar, tentar compreender alguma coisa que não é objetivável. Então, isso é realmente uma das contradições maiores que existe nos Upanishads, né? E existem Upanishads que revelam, né, essa contradição e que dizem, né, em determinadas passagens que o Nirguna, o Upasana, é simplesmente impossível, né? Aí você fala, putz, Nirguna, o Upasana é impossível, não se consegue meditar e contemplar num Brahman sem atributos, um Brahman sem a vermelhidão imposta por Maya, sem as cores impostas pelos gunas. É impossível você contemplar alguma coisa que é absolutamente, extremamente mais sutil dos sutis, ao ponto de não possuir propriedade alguma, né? Então, essa discussão chega num ponto filosófico que até mesmo nos Upanishads, como no Kena Upanishad, ele diz, não, é impossível, Upasana, Nirguna Upasana, Nirguna Brahman Upasana é simplesmente um oxymoron, é impossível, é uma contradição, porque você não pode realmente meditar, contemplar, estudar, conceber, experimentar, etc., o Brahman livre dos atributos sobrepostos por Maya, né? Então, essas passagens desses versos que foram omitidos por James Schwartz, né, que ele diz do verso 47 e 73, eu dei uma suada boa desde ontem, eu ouvi muitas horas de Paramartananda, e aquela repetição, eu tenho que dar razão ao James nessa passagem. Às vezes eu fico meio suspeito, porque o James corta muitas coisas, e muitas das coisas que ele corta, eu aprecio e eu encontro muito valor. Mas eu tenho que, como é que se diz? De aceitar o fato de que essas passagens foram muito repetitivas e relativamente, embora eu tenha encontrado muitas belezas, né, muitas pérolas, né, aqui e ali, mas foi cansativo e repetitivo, né, e não realmente relevante para o autoconhecimento, né? Então, ele deixou de fora esses versos 47 a 73, e esses versos, primeiramente, Vidyaranya, eu não tomei nota, não assumi nota, porque eu fiquei simplesmente ouvindo e vendo aquilo que eu podia absorver e talvez lembrar durante essas passagens. A propósito, hoje eu passei um bom tempo procurando em inglês, em língua inglesa, esses versos do capítulo 9, transcritos, e eu só encontrei áudios. Então, eu queria hoje estar aqui com vocês comentando sobre os versos dos capítulos, os versos 47 a 73, porque se eu pudesse lê-los, né, eu me lembraria
mais facilmente das discussões, dos argumentos e dos comentários de Swami Paramarthananda, né? Mas, infelizmente, eu não encontrei transcrições desses versos do capítulo 9, dos versos 47 a 73, né? Então, de modo muito sucinto, né, eu vou discutir, vou apresentar para vocês o que eu me lembro, né? Ele inicia, né, esses versos ainda falando sobre a questão dos obstáculos, né? Que existem obstáculos, e esses obstáculos eles não permitem que o indivíduo ele complete a sua missão. Qual é a missão da alma individual humana, entendeu? É simplesmente o autoconhecimento e a libertação desse ciclo vicioso de nascimento, vida, envelhecimento, morte, renascimento, né? Então, o ponto mais culminante é a libertação do samsara, né? A libertação de novos nascimentos, conforme as escrituras tradicionais do Vedanta. Esse é um outro parênteses que eu quero abrir. Ele aborda, o Vidyaranya e Swami Paramarthananda abordam muito repetidamente esse conceito dos obstáculos e o modo qual esses obstáculos não são resolvíveis, não são esgotáveis, entendeu? Nos intervalos entre um nascimento e um outro, né? E isso, o James, ele não gosta dessas abordagens, porque ele não gosta de abordar este conceito renascimento, entendeu? Ele simplesmente acha que isso é irrelevante, ele não gosta de tocar, e eu não sou realmente de acordo com ele neste ponto, porque dentro da nossa tradição, este é um ponto importante e válido para nós compreendermos o fato de que existe, sim, uma alma individual que assume vestimentos, né, diversos através de nascimentos novos, né, e tudo isso com o propósito de processar o seu karma, refinar suas vasanas e desenvolver, né, um nascimento, né, cultivar e desenvolver um nascimento que seja finalmente conducente ao autoconhecimento e à libertação do samsara chakra, essa roda, né, que nos amarra, né, de novo ao mundo dualista das experiências, né? Então, o início desses versos que foram omitidos por James, o Vidyaranya continua falando sobre a questão dos obstáculos e o modo qual esses obstáculos eles não são esgotáveis quando nós não estamos associados a um corpo físico. Então, o Vidyaranya, ele elabora, né, e o Paramarthananda também, ele elabora o fato de quando nós deixamos o corpo físico, né, esse corpo sutil, essa alma individual, ela se recolhe, né, e ela vai permanecer, né, esgotando uma parte dos seus prabhada karmas, ou sanchita karmas, melhor dizendo, entendeu? E muitos desses karmas são minimizados e esgotados entre encarnações nessas assim ditas locas espirituais, no mundo de dimensões espirituais. Então, essas locas são locas, se eu tenho crédito de punya, eu vou experimentar punya subjetivamente em determinadas locas. Se eu tenho crédito, débito, ou em outras palavras, se eu tenho muitos papas, eu vou ter que esgotar esses papas, inevitavelmente, em algumas locas. Subjetivamente, eu vou experimentar o sofrimento derivado de todos aqueles resultados, né, que subjetivamente estão impactando o meu corpo causal. Então, o indivíduo vai sofrer aqueles papas, os resultados daqueles agami karmas que eram em violação ao Dharma, ele vai sofrer do mesmo modo que nós sofremos durante um pesadelo no meio da noite, né? Então, o Vidyaranya colocava nesses termos, e o ponto mais relevante dessa discussão é o fato de que ele, no final, ele diz que nós podemos esgotar ou desfrutar, seja de
Papa Karma ou de Punya Karma, nessas locas não materiais, ok? Durante o intervalo de nossas encarnações, mas esse período entre encarnações, esse período não dissolve os obstáculos à assimilação do autoconhecimento. Os obstáculos, eles não são impactados, né? O que ocorre? Ocorre que você simplesmente vai desfrutar do seu crédito de Punya, ou você vai ter que experimentar o seu débito Papa, né? Como num pesadelo ou como num sonho celestial, mas os obstáculos eles permanecem inalterados, né? Então, dito que os obstáculos eles só podem realmente ser removidos toda vez que nós assumimos um nascimento, né? E nós estamos associados a um corpo físico, aos órgãos sensoriais, aos órgãos de conhecimento e um campo de ação, um campo de experiência no qual nós vamos continuar esse processo, esse processamento de karma, esse processamento de vasana, e somente ali nós podemos gradualmente, né, compreender, né, quais são os obstáculos, e muitos desses nós já vimos, são obstáculos extremamente, né, subconscientes, né, e somente então nós podemos dissolver gradualmente, ou Ishvara dissolve por nós, né, sem que a gente muitas vezes perceba conscientemente, né, objetivamente, tangencialmente. Esse é o obstáculo. Muitas vezes o nosso esforço espiritual faz com que Ishvara, a modo seu, né, ele vá dissolvendo os obstáculos que estão impedindo o nosso auto-reconhecimento, né? Então, tudo isso ocorre, né, ocorre durante esse processo, né, o Jiva, utilizando um corpo, um aparato físico, atuando no campo, processando suas vasanas, e neste processo ele vai gradualmente dissolvendo os obstáculos até que esse autoconhecimento seja claro, direto, imediato e não sujeito ao esquecimento, né? Então, dentro desse contexto que o James procura evitar sempre, né, o Vidyaranya dizia que o indivíduo, esses obstáculos, eles não são resolvíveis durante as encarnações, eles precisam ser resolvidos aqui, mas ele dizia também que um indivíduo, ele quando processa, ele tem uma vida condicionada por essa busca pela liberação, né? Ele vive associado às escrituras, fazendo esse trabalho vedântico, então isso naturalmente vai produzir um punya espiritual muito grande para o indivíduo, né? Muito embora esse punya ele se manifeste depois como experiências muito boas nas entre-encarnações, né? Você vai para locas mais elevadas, muito embora os obstáculos não sejam resolvíveis nesses períodos entre encarnações, né? Ele diz que este esforço dessa vida e até mesmo aquele desfrute de punya permite a esse indivíduo que antes ele teve que trabalhar duramente para desenvolver essa vasana espiritual e esse punya espiritual, ele retorna num outro momento, através de um outro corpo, em outras circunstâncias, em famílias muito mais espirituais, às vezes em famílias de yanis, com uma condição de vida que faz com que ele se torne rapidamente autorrealizado, porque as condições são favoráveis, né? Então, toda essa discussão é uma discussão que eu aprecio, eu gosto, o James evita, e isso foi mais ou menos abordado durante esse período, esses capítulos iniciais, esses versos iniciais que foram omitidos. Depois dele ter falado, aí ali também ele tem uma passagem que fala dos impedimentos, alguns desses impedimentos eles podem ser tão subconscientes, né? Tais quais sentimentos de inadequação ou de culpa, né? Culpa profunda, né? Devido a atos, né? Adármicos, atos cruéis, né? Atos injustos, né? Que nós cometemos, que de qualquer modo, né? Fica impedindo esse autorreconhecimento. E é mais ou menos fácil compreender isso, né?
porque toda vez que nós, né, suprimimos, né, toda vez que o indivíduo precisa ser identificado como o fazedor das ações, né? O indivíduo ainda identificado como o executor das ações, ele vive a sua vida, né, dentro do âmbito desta identificação. Desculpem só um momento aqui. Ele vive a sua vida dentro do âmbito desta identificação, e toda vez que ele faz uma ação, e ele sendo identificado com a ação, como o fazedor da ação, ele se exalta com vaidade. Essa vaidade, muitas vezes, é uma vaidade sutil, uma vaidade espiritual, que alimenta o ego espiritual, e, às vezes, ele seria não se exaltar, ele simplesmente se contrai com um sentimento de culpa / inadequação, né? Então, estes sentimentos de exaltação, de que eu sou o cara, eu sou um grande vedantino neste momento, né? Eu sou um sábio, eu sou isso, eu sou... Esses sentimentos, eles permanecem vivos na mente consciente do indivíduo, né? Constituindo a sua autoimagem, uma autoimagem positiva. Já esses momentos, né, de contração, de sentimentos de inadequação, culpa, né, etc., por ter agido de modo injusto, né, etc., esses momentos, quase que inevitavelmente, eles não vêm, né, não permanecem na mente consciente, configurando o ego do indivíduo, porque o ego ele tem um mecanismo de proteção, o qual ele joga para o subconsciente ou para o inconsciente aqueles aspectos da sua identidade que são contrárias às ideias românticas e elevadas que ele tem de si próprio, né? Então, todo esse material, esses conflitos, esses sentimentos, né, negativos sobre nós mesmos, eles vão sendo, né, depositados na mente inconsciente ou na mente subconsciente, né? Então, esse acúmulo de sentimentos, noções, ideias, porque eu ainda me identifico como fazedor, e como fazedor eu gostaria de ser um executor, fazedor perfeito, eles vão para o subconsciente e eles vão formando essa coalizão, né, de inadequação, de sentimentos de inadequação, que vão impedindo, no final das contas, que o indivíduo reivindique e assuma a sua identidade ilimitada. Por quê? Porque ele está preso na ideia de que ele é um jiva, ele é o ego, ele é um fazedor, e ele se sente um fazedor inadequado, e, portanto, ele fica preso no processo de melhoramento do jiva, ao invés da falsificação do jiva, né? Vocês lembram que ontem eu falei sobre isso? O propósito do Vedanta não é melhorar o jiva, mas é falsificar o jiva, né? Mas o indivíduo com muitos sentimentos de inadequação e culpa, ele inevitavelmente ele acaba preso neste processo de querer melhorar o seu jiva, se tornar um jiva adequado, um jiva justo, um jiva amável, e não existe nenhum problema a respeito disso, isso é parte do nosso processo, mas esses são pequenos obstáculos que, às vezes, né, nos impedem de nos autorrealizarmos, né, hoje, e faz com que a gente espere mais uma semana. Mas como a semana é feita de 7 dias, não existe nenhum problema de esperar mais uma semana, né? Arlindo, deixa eu fazer uma pergunta. Ok, diga aí, por favor. Essa questão do fazedor, não sei, eu acho que ainda tem alguma confusão sobre isso, porque, por exemplo, eu sei que eu não sou fazedor, né? Que eu jamais faço nada, mas a consciência refletida, ela aparentemente é um fazedor, né? Por causa do arrancara. Então, tipo, na aparência, né? É irreal, mas você ainda, na aparência, você é o arrancara, né? A consciência refletida. Então, fica esse negócio assim, tá, eu não sou o fazedor, mas na aparência eu sou um agente com livre-arbítrio e eu não fiz, mas eu fiz, entendeu? Aí, às vezes, eu acho que gera por que eu fiz isso? Não devia ter feito.
Então, essa confusão, essa contradição aparente, né? Esse é um outro tema. Esse é um outro tema absolutamente contraditório, que dá margem a disputas filosóficas desde o início dos tempos, que é, existe o livre-arbítrio ou não existe? Quem é que faz realmente as coisas, entendeu? Quem é que executa as ações, etc., etc., né? Então, esse sentimento, né, de contradição que você tem, é derivado do fato de que você compreendeu que você é a consciência em sua real identidade, né? A sua real identidade, natureza, é a consciência. Mas você ainda experimenta essa convicção cognitiva de que você também é o arrancara, você também é o fazedor das ações, você é o executor. Então, em suas próprias palavras, você descreveu aí um exemplo de um indivíduo que está identificado em ambos. Ele é identificado em sua identidade primária como pura consciência e ele é identificado em sua identidade secundária como o arrancara, o jiva, o ego, entendeu? Então, o que está faltando para você? Está faltando você simplesmente abandonar a identificação com o arrancara, o fazedor das ações. Por quê? Porque você precisa compreender que as ações são fundamentais, em realidade, entendeu? Elas são todas elas feitas por Ishvara, tá? Esta ordem de realidade aparente, ela é governada por Ishvara, que através dos gunas, através dos jivas, né? Ele vai criando todo esse dinamismo. E ele fornece, sim, um livre-arbítrio aparente aos seus agentes fazedores, aos seus agentes experienciadores, de modo que o indivíduo ele possa escolher entre isso e aquilo. Vou comer maçã, vou comer uma banana hoje, né, como café da manhã. Então, essas escolhas é uma possibilidade de escolha, né? Somente os jivas humanos possuem essa possibilidade de escolhas, né? Elas estão presentes, mas ainda assim elas são sujeitas a quê? As nossas vasanas, as nossas tendências. E Ishvara, eles nos criam a partir das vasanas, as vasanas do macrocosmos. Ele, através dali, ele cria todas as almas microcósmicas, entendeu? Então, todos nós temos um livre-arbítrio aparente que, na verdade, não é totalmente livre e independente do Jiva, porque o Jiva está sujeito, entendeu, a essas forças macrocósmicas que nós chamamos Daivan, ou todos os fatores, todas as vasanas, entendeu? Todos os elementos, né, que corroboram para as nossas respostas nos dias a dias, né? Então, nós temos um certo livre-arbítrio, mas na medida que nós desenvolvemos a compreensão, né, que nos foi dada, revelada através das escrituras do Karma, Dharma, né? Então, nós vamos compreendendo gradualmente que, nesta ordem de realidade secundária, o Jiva ele foi desenhado para fazer, mas as suas escolhas é um pequeno fator entre uma infinidade de outros fatores. Por isso que o Karma Yoga é importante. Você sabe que você foi desenhado para escolher e fazer, mas você vai desenvolver a compreensão clara, entendeu? O quadro completo, e você vai ver, mas esse é meu poder de escolha, é um entre uma infinidade de outros fatores, entendeu? Que vão produzir, né, o meu Prarabdha Karma, o meu destino, entendeu? Eles vão produzindo porque eu estou escolhendo e porque existe uma infinidade de outras forças escolhendo para mim, inclusive a minha carga de vasanas, né? Então, quando você desenvolve esse quadro, essa visão completa, você sabe que o Jiva é co-criador deste universo, porque ele fornece as vasanas para Ishvara, Ishvara manda de volta para a gente, né, os resultados das nossas vasanas, das nossas ações, né, essa equação nova da nossa carga de vasanas. Então, qual é realmente o nosso livre-arbítrio? Nós somos, fundamentalmente, nós somos programas, nós somos computadores biológicos, orgânicos, programados por vasanas, entendeu? E quem é que é o programador? Quem é que é o programador? Aí vai dizer, putz, quem é o programador aqui? É Ishvara? Sim e não.
né? Porque Ishvara é o facilitador. Eu me... não, mas eu não me programei, eu cheguei aqui já cheio de vasanas. Sim, você não, mas o cara antes de você, né? Aí o James odeia entrar nesse campo. O cara antes de você é a mesma alma individual, né? Ele que foi fruto, né? Dos caras anteriores, né? Esse processo, né? Ele concedeu a você o seu saco de vasanas. E agora cabe a você compreender que essas tendências, né? Esse saco de punha papa, né? Ele pertence a você mesmo e não adianta ficar reclamando, dando chilique, ficar de mal com Deus, dizendo que não deveria ser assim, eu gostaria de ter tido um outro nascimento, num outro tempo, né, numa outra circunstância. Então, não adianta nada disso. Você, como um indivíduo maduro, compreendendo Ishvara, você aceita o seu destino, porque ele não pode ser modificado, você aceita as suas vasanas, e aí você arregaça a manga da camisa, né? E começa a se reprogramar, né? E como é que você vai se reprogramar? Naturalmente leva tempo, você precisa desenvolver méritos espirituais, de tal modo a entrar em contato com as escrituras e, através desse contato, gradualmente compreender o sistema Mitya, compreender o sistema, e aí você começa realmente a exercer, finalmente, um livre-arbítrio inteligente. Qual é o livre-arbítrio inteligente? Qual é o único exercício de livre-arbítrio que eu muito frequentemente apresento como o único exercício de livre-arbítrio, né, real, efetivo, entendeu? Nós temos um livre... Parece que a gente tem escolha para tudo, né? Ah, não, eu posso escolher tudo. Mas se você tem o poder de escolha, por que você não vive a vida dos seus sonhos? Por que você ainda acha que a vida deveria ser melhor? Né? Porque a gente não tem realmente esse poder que a gente pensa. Mas nós temos fundamentalmente um poder de escolha. É a escolha de ou viver movido, operado por nossas vasanas, que são totalmente fundadas, embasadas nos meus desejos, né, daquilo que eu quero, e das minhas aversões àquilo que eu não quero. O indivíduo que vive e é movido somente por suas vasanas, inevitavelmente ele está violando o Dharma, porque a prioridade dele é experimentar, a ver o que ele quer e evitar o que ele não quer. Inevitavelmente, o indivíduo está criando um conflito kármico que vai, né, desenvolver esses obstáculos, né, que impedem a libertação do samsara. Né? Então, qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto é compreender que, como um indivíduo, entendeu? Eu sou um programa, eu fui programado, né, por essas vasanas, mas ainda assim, Ishvara me dá um livre-arbítrio, um poder de escolha, que não é a escolha de ir para a direita ou à esquerda, comer isso ou comer aquilo, eu gosto disso ou daquilo, né? Não, o poder de escolha fundamental que Ishvara nos deu é o poder de escolher entre o quê? Eu vou viver a minha vida governado pelos meus desejos sensoriais de prazeres, seguranças, essas coisas, ou eu vou me ver a minha vida sacrificando essas vasanas que inevitavelmente violam o Dharma, no altar do Dharma, de tal modo que eu vivo em harmonia com as leis universais do Lorde Ishvara. Entendeu? Então, esse é o único exercício realmente inteligente do livre-arbítrio. O resto é tudo superficial, entendeu? É tudo vasanas mais ou menos em operação, mas quando nós chegamos a um ponto de maturidade, né, nós podemos compreender, ok, agora eu compreendi, essa é uma ordem de realidade aparente, mas ainda assim eu preciso me harmonizar com as leis dessa dimensão aparente, de tal modo que eu sacrifique todas essas vasanas, essas tendências que constantemente estão perturbando a minha mente, o meu intelecto e o meu corpo emocional. Eu estou constantemente em perturbação mental, emocional e intelectual. Por quê? Porque eu sou movido por aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero.
entendeu? Eu penso meu, o que eu quero, o que eu não quero, e eu quero quando eu quero, né? Senão eu dou chilique. Quando eu dou chilique, eu sofro e as pessoas em torno a mim também sofrem. Então, este ponto de maturidade é o ponto que o indivíduo, né? Esse é um insight puramente meu, eu nunca li isso nas escrituras. A beleza do Vedanta é quando você começa a assimilar, você se torna um veículo, né? Um instrumento, e os ensinamentos eles vão assumindo os seus insights, as suas cores, né? Os seus modos mesmo. Isso é uma coisa que eu desenvolvi, compreendendo claramente que este é o único realmente exercício de livre-arbítrio que nós temos. Caso contrário, nós simplesmente somos programas movidos, né, por nossas vássanas. O que eu quero, o que eu não quero, as tendências, né, os desejos de haver, manter e evitar. Mas quando nós estamos maduros, nós compreendemos que essas vássanas são vássanas rajásicas, tamásicas, e que eu preciso desenvolver vássanas satívicas, e as vássanas satívicas são aquelas tendências que produzem esta conformidade e harmonização com o meio ambiente e com os outros seres, porque agora eu estou vivendo em harmonia com as leis do Criador. You understand? Eu não vou fazer coisas simplesmente porque eu quero o que eu quero, do modo que eu quero, quando eu quero. Então, quando você diz, Laerte, que eu sou um fazedor e não sou um fazedor, é porque você ainda não compreendeu exatamente o Jiva em seu relacionamento com Ishwara e com Jagata. Jagata é o campo, e o campo é regido por suas leis, e as leis kármicas, éticas, psicológicas, são as mais importantes do ponto de vista do Jiva humano, entendeu? Compreendendo essas leis, o Jiva, simplesmente, o agente que foi desenhado para oferecer uma resposta, ele continua respondendo segundo os seus papéis sociais, mas ele faz de modo que as suas respostas sejam sejam simplesmente as respostas do Lorde Ishwara, porque eu dedico as minhas ações ao Lorde, porque eu harmonizei as minhas ações com as leis do Lorde. Então, esse sentimento de minhas ações, ele começa a se dissolver, entendeu? Eu simplesmente sou um instrumento do Lorde, e eu ajo em harmonia com o Lorde, entendeu? E toda vez que eu falho em agir em harmonia com o Lorde, eu não me culpo, eu não me chicoteio. Por quê? Porque eu compreendi a limitação do Jiva humano, até mesmo de se adequar e sacrificar essa ignorância universal cósmica, entendeu? Mas o importante é que o indivíduo, apesar de suas limitações, apesar de suas falhas, ele vai perdendo esse sentimento de identificação como o fazedor das ações. Você entende? Cadê ele? Sumiu. E essa desidentificação é tal, ela se desenvolve de tal modo que o indivíduo, até mesmo quando ele age de modo não em violação ao Dharma, ele ainda assim ele não se identifica e não se sente inadequado e culpado. You understand? Porque ele compreendeu que as vasanas, elas nos movem, e tem algumas vasanas que são difíceis, né? Nós estamos fazendo o nosso melhor, nós sabemos das nossas limitações, nós estamos conformando as nossas vidas a essas leis, né, cósmicas do Lorde, vivendo em harmonia, mas ainda assim nós somos sujeitos a vidya aqui e ali, entendeu? Essa identificação, ela livra o indivíduo das vaidades e das culpas. Isso é muito importante, entendeu? Porque senão você fica sempre amarrado tentando melhorar o Jiva. Tá? Você tem que simplesmente deixar o indivíduo Jiva como esse objeto senciente que foi desenhado para produzir ações que vão produzir vasanas, que vão permitir a Ishwara manter e reciclar de momento a momento este campo, né, de experiência dualista, de ações, de pluralidade de objetos. Tá? Então, a sua identidade como Jiva, ela precisa ser vista como uma identidade meramente aparente, entendeu? Aí o Jiva, ele é resolvido em Ishwara. Ishwara também
é visto como um outro fenômeno aparente, entendeu? E aí o Jiva Atma, ele é resolvido em Atma, em Brahman, em Paramatma, entendeu? Porque é a única realidade, tá? Aquilo que não faz nada, aquilo que jamais se modifica, aquilo que é presente como essa testemunha não experiencial, que não é um objeto de experiência, né? E que não é um agente experienciador, mas é o que vivifica e ilumina o intelecto dos agentes movidos por suas vasanas, né? E essas vasanas, elas podem ser reprogramadas devido ao livre-arbítrio que o Lorde nos concedeu, né? Então, a nossa responsabilidade é grande, mas o Jiva, gradualmente, ele vai compreender e ele vai deixar de lado essa identificação, entendeu? Não acontece do dia para o outro, mas ela ocorre, ela é inevitável e não existe nenhuma preocupação ou medo a respeito disso. Professor? Eu tenho... Valeu, obrigado. Sim, Dulce. Quando o senhor coloca que só podemos agir dharmicamente, isso inviabiliza completamente o conceito de livre-arbítrio. Olha, que pergunta boa, Dulce. Isso é muito, muito bom, né? Então, o livre-arbítrio é tão livre-arbítrio, né, do ponto de vista, não é que o livre-arbítrio é realmente um livre-arbítrio absoluto, né? Mas este é um universo criado, projetado e mantido através da ignorância. Essa ignorância é universal, entendeu? A gente tem que lembrar que o Jiva é aquele que produz as ações, e ações vão configurar o corpo macrocósmico de Vasanas, né? E a partir desse material, Ishvara, ele continua a reconfigurar o campo dármico, né? O campo das ações, das interações, né? Então, tudo isso, né, está ocorrendo e nós temos esse livre-arbítrio. O ser humano é o único Jiva que tem o livre-arbítrio. E qual é esse livre-arbítrio, Dulce? Você simplesmente disse isso. Nós temos o livre-arbítrio não somente de escolher entre banana e maçã, mas o livre-arbítrio de viver em harmonia com o Dharma ou violar o Dharma. Este é o livre-arbítrio, entendeu? Que nós temos. Mas é um livre-arbítrio e não é um livre-arbítrio. Por quê? Porque nós somos programados para não viver em harmonia, mas viver, né, movidos, né, pelos nossos desejos e medos. Esses desejos e medos nos compelem a violar o Dharma aqui e ali, né? Então, essa ignorância ela é universal. O Jiva humano ele possui o livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele é fundamentalmente, né, a escolha, né, essa escolha que não é realmente consciente de violar o Dharma ou viver em harmonia com o Dharma, né? E nós vivemos uma vida inteira, né, violando dharmas aqui e ali, porque a gente acredita que a busca pela segurança e os prazeres é a mais elevada que existe na experiência humana. Até que a gente cresça e a gente consiga desenvolver valores superiores, aí, somente então, nós começamos a desenvolver um valor pelo Dharma. Aí, o que é o livre-arbítrio que antes forçava o indivíduo a escolher a violação do Dharma? Aí ele, porque ele compreendeu o valor superior do Dharma, ele diz assim, não, violar o Dharma causa sofrimento espiritual e causa o samsara, né? Esse nascimento constante, renascimento constante, amarrado a essa roda viva, né? Retroalimentada, né? Vasanas, desejos, ações, etc. Então, ele começa a ver tudo isso, ele cresce em maturidade, desenvolve um valor mais elevado, aí ele usa o livre-arbítrio, não mais para violar o Dharma, mas para sustentar o Dharma, para viver em harmonia com o Dharma. Por quê? Porque ele compreendeu que é um único modo de viver em paz, em felicidade, né? Não só para mim, mas para o meio ambiente, para os outros seres, é viver em harmonia com o Dharma, viver positivamente, né? Então, essa escolha fundamental do indivíduo é entre violação do Dharma ou harmonização com o Dharma,
ok? Quase todos nós nascemos com essa tendência de violar devido à pressão dos nossos quereres e não quereres, ok? Mas com a maturidade, nós chegamos ao terceiro, a busca humana, o terceiro valor humano, o valor pelo Dharma, e aí nós começamos a sacrificar os nossos quereres e não quereres no altar do Dharma. Isso faz da gente um indivíduo religioso e espiritual, nadando contra a corrente, né? Por isso eu digo que esse é realmente o único exercício inteligente do livre-arbítrio, né? Porque ele é consciente. Você precisa estar muito consciente para sacrificar os seus quereres e não quereres, desde que eles sejam em violação ao Dharma, né? Existem quereres e não quereres que são absolutamente em harmonia com o Dharma, né? Então, nós precisamos de desenvolver o quê? Já que não conseguimos viver sem desejos, nós precisamos desenvolver os desejos em total harmonia com o Dharma, como o Lord Krishna disse, né? Eu sou o desejo em total harmonia, que não viola o Dharma, né? Nós não conseguimos viver sem desejos, portanto, nós devemos purificar os nossos desejos, as nossas vasanas e cultivar essas vasanas espirituais, né? Então, o livre-arbítrio, como você disse, nos foi dado no início, só que quase que inconscientemente a gente pensa, eu estou escolhendo a violação ao Dharma e está criando muita encrenca, muito conflito na minha vida, né? Mas a gente está sendo movido por essa ignorância até que a gente compreenda que existe essa força, né, que nos move, e ela, em geral, é a vidya, até que nós desenvolvamos o mérito espiritual, né, que nos porta, nos leva até essas revelações védicas, vedânticas, né? Não sei se eu cobri a sua questão, Dulce. Foi muito boa o seu ponto. Sim, cobriu. O que me leva a crer em relação à aula de ontem é que tudo é para o coletivo, para o Dharma, nada mais assim em relação a esse individualismo, porque ontem o que me surgiu daquela aula foi que o Senhor falava sobre quando alguém esgota o Parabdha Karma, aí que gira em torno desse medo de e agora? Então, assim, vai trabalhar as ações para o coletivo. Então, assim, Sim. cada dia que me passa, eu percebo que tudo é olhando para o Dharma, é coletivo, sair do arrancara, do ego mesmo. Isso é um arranca. Mas obrigado, professor. Muito boas aulas. Muito bacana. Você está realmente... Né, eu fico surpreso. A mim, não é à toa que você veio... aparentemente, você caiu de paraquedas no Vedanta, né, nesse grupo, né, mas nada ocorre realmente por acidente, né? Tudo isso diz muito de todos nós, sobre todos nós. Muito legal. Onde é que a gente estava, Marcela? Eu estava ainda fazendo a introdução, que primeiro, né, o Vidyaranya falava muito sobre os obstáculos, né? Aí a outra parte, né, desses versos omitidos é muita elaboração a respeito do Upasana, né? Porque este capítulo 9 ele é dedicado ao Upasana, né? E eu já falei um pouco sobre isso ontem, os tipos diferentes de Upasana, de meditação, e a meditação do Vedanta é o Nididhyasana, é uma contemplação, e essa contemplação, para o Vedantino, é uma contemplação em Nirguna Brahman, e Brahman, Nirguna Brahman, ele é livre de qualquer atributo, qualidades, propriedades, características. Então, não tem como a gente pegar a mente e dizer assim, vamos agora contemplar sobre Brahman, né? A única coisa que a gente sabe sobre Brahman, Nirguna Brahman, é que ele é a existência que concede existência a tudo, ele é a consciência que concede a consciência de todos os seres vivos, e ele é de natureza não dual, significando dizer não limitada, porque só existe essa consciência e existência, aparecendo colorida por uma infinidade de sobreposições impostas por Maya, né? Através das suas gunas, né? Então, como é que a gente vai meditar neste Nirguna Brahman?
se Brahman não é um objeto de meditação, né? Como é que a gente vai contemplar? Então, é uma discussão que foi através de todos esses versos, né? É repetitiva, às vezes um pouco chata, né? Batendo nisso, né? O objetor e Vidyaranya, não sei, deve ter inventado esse objetor, né? Simplesmente dizendo, não, então não existe realmente Nirguna Brahman. Né? Aí, às vezes, o Vidyaranya dizia assim, não existe, aí depois dizia, mas existe. Um dos pontos mais relevantes é, se você diz que não existe Nirguna Upasana, meditação sobre Nirguna, se você não pode realmente meditar e contemplar sobre Nirguna Brahman, então significa que o autoconhecimento é impossível, que é impossível realmente, né, conhecer Brahman. O autoconhecimento é impossível. Por quê? Porque você diz que Nirguna Upasana, Nirguna Brahmana Upasana, meditação sobre Brahman, né, livre dos gunas, né, é impossível. Então, se é impossível o Upasana, então é impossível o autoconhecimento, que é o conhecimento de Brahman, né? Então, como o conhecimento de Brahman é possível, então a gente não pode dizer que o Nirguna Brahmana Upasana seja impossível, né? Vocês estão seguindo a lógica? Seguindo a lógica? Então, para encurtar a conversa, é muito simples, né? Existem dois modos de contemplar sobre o Nirguna Brahmana. Um é começar a contemplar sobre a natureza, existência, consciência e ilimitação não dual. E a outra o outro modo é de você contemplar sobre aquilo que Brahman não é, né? Então, a gente vai contemplar positivamente em Brahman, através da natureza de Brahman, como Satchitananda, e a gente vai contemplar negativamente em Brahman, ou indiretamente em Brahman, como discriminando Brahman dos 5 koshas, discriminando Brahman dos 3 corpos, discriminando Brahman das 3 estados, discriminando o Brahman de toda e qualquer experiência humana, de todo e qualquer objeto que ocorre dentro do âmbito da consciência existente. É uma forma de meditação negativa em Brahman, que é geralmente conhecida como net-net. Eu estou contemplando em Brahman, eu sei pouco positivamente sobre o Brahman, mas eu sei muito negativamente sobre o Brahman. Por quê? Porque há 20 anos eu estou discriminando e eu estou dizendo não é isso, 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 não é isso. Não é... Essa é uma forma de contemplar negativamente em Brahman. Então, a Upasana, Nirguna Brahma Upasana, ela é possível contemplando o aspecto positivo de Brahman, que não são atributos, mas é a natureza de Brahman, e principalmente através da contemplação negativa, que não é nada mais que a discriminação entre Brahman e todas essas vermelhidões, se vocês lembram do ensinamento sobre o Upadi, todas essas sobreposições de propriedades e atributos, né, que são projetadas em Brahman, essa consciência e existência, né? Então, nós temos esses dois modos, né? E, naturalmente, Brahman, ele jamais pode ser realmente conhecido objetivamente. Então, toda essa discussão filosófica, existe ou não, né? Upasana, Nirguna, Upasana, como eles dizem, é irrelevante. Por quê? Porque nós já compreendemos que Brahman não é um objeto de meditação, não é um objeto de experiência, Brahman não é um objeto de conhecimento, mas ainda assim, o conhecimento de Brahman é o conhecimento que liberta o indivíduo do samsara.
Então, existe o conhecimento de Brahman, mas não como um objeto. O Brahman é a natureza do sujeito, é a natureza do conhecedor, é a natureza do experienciador, né? É a natureza da testemunha experienciadora, conhecedora, é a natureza do conhecedor, é Brahman. Então, Brahman, ele pode ser contemplado positivamente, negativamente, e ele pode ser conhecido, e ele deve ser conhecido, conhecer Brahman, somente é o propósito dessa manifestação aparente, segundo as escrituras vedânticas e védicas, e Brahman deve ser conhecido, mas ele jamais é conhecido como um objeto de conhecimento. Por quê? Ele é conhecido como sujeito, como a natureza do conhecedor, a natureza do investigador, a natureza do buscador. E a gente precisa, né, refinar, sutilizar os nossos intelectos de modo que a gente possa entrar neste campo do Upasana, que é o Upasana mais sutil que existe, que é chamado Nididhyasana, que é a contemplação sobre a natureza de Brahman, entendeu? Como Nirguna Brahman, livre de qualquer atributo. Naturalmente, o intelecto precisa estar muito sutilizado, é por isso que Nirguna Upasana é uma sadhana que não existe quase ninguém no mundo espiritual que esteja pronto ou preparado para essa sadhana. Né? Já é difícil encontrar indivíduos que estejam prontos para meditar sobre Saguna Brahman no mundo espiritual. Até mesmo Saguna Brahman é difícil de encontrar pessoas. Pessoas querem meditar sobre o silêncio, meditar sobre outras coisas, né? Mas ninguém quer meditar sobre Saguna, muito menos em Nirvana. A maioria das pessoas no mundo espiritual estão interessados no melhoramento do Jiva, estão interessados no aspecto ritual dos Vedas, né? Eu faço ações para obter punhas materiais e espirituais, né? Então, para chegar ao Nirguna, ao Upasana, realmente o indivíduo precisa de ter percorrido, né, diversas vidas ou encarnações ou nascimentos que permita a ele esse desenvolvimento, né, de compreender que o Nirguna Brahman, o Nirguna Upasana é realmente possível, embora Nirguna Brahman não seja um objeto de meditação ou contemplação. Ele é a natureza do contemplador meditador, ok? O verso 76, Marcelo. O autoconhecimento causa um sentimento de satisfação ininterrupta e não orientada a objetos, e a sensação de que alguém realizou tudo o que era para ser realizado. Então, este é aquele verso de ontem, né, que a Dulce também fez referência no comentário dela. Ela está com a gente ainda? A Dulce está assim. Ok. Então, esse sentimento de satisfação ininterrupta, né, é um sentimento que muitas vezes as escrituras apresentam uma satisfação perfeita, né? Então, essa satisfação, a gente poderia estar aqui a discutir filosoficamente se é perfeita ou se não é perfeita, né? Mas ela é perfeita no sentido que ela é livre e independente dos objetos, porque não é uma satisfação decorrente do ganho ou a manutenção dos nossos objetos de desejo. Quando a nossa satisfação, felicidade depende dos objetos, ela é inconstante, ela é cheia de variações, ela é interrupta. Por quê? Porque os objetos eles estão sempre em modificação e eles, uma vez nós conseguimos, né, retê-los, mantê-los, né, e muitas vezes os objetos de desejo, né, desejos de haver e manter, muitas vezes eles se vão, né?
Então, isso faz com que essas satisfações, essas alegrias, que são decorrentes do ganho, manutenção, ou retenção, ou remoção de determinados objetos de desprazeres, né? Ela é um sentimento de uma satisfação muito defeituosa, muito limitada, muito interrupta, né? Porque ela é orientada aos objetos, ela depende dos objetos. Essa satisfação decorrente do autoconhecimento, ela é dita ininterrupta porque ela é sempre presente, o autoconhecimento é sempre presente, e ele permanece como uma fonte de satisfação que, de qualquer modo, é superior às condições do campo, né? Os objetos de prazeres e desprazeres podem estar presentes, mas essa outra fonte, essa fonte original de realmente satisfação, ela permanece ininterruptamente, né? Minimizando os efeitos das condições, né, desfavoráveis, digamos assim, do campo, né? Se existem karmas desfavoráveis, né? Se existem parabada karmas, né, adversos, ainda assim, essa fonte ininterrupta dessa satisfação inerente ao autoconhecimento, que é sempre presente, ela minimiza, ela imuniza, né, os efeitos das adversidades oriundas, originadas, né, dos parabada karmas adversos, né, os papas, né? Então, quando a gente diz que é perfeita e não é perfeita, essa satisfação é perfeita por si, porque é uma fonte de satisfação ininterrupta e constante, né? Desde que esse autoconhecimento seja firme, sólido e sempre presente, mas ela tem que lidar sempre com a condição do campo, e muitas vezes o Yanni pode experimentar situações adversas, né, que pode, sim, né, produzir determinadas dores e sofrimentos passageiros, momentâneos, entendeu? Como, por exemplo, a perda de um ente extremamente querido, como um filho ou uma filha, né? Isso pode causar um certo choque no intelecto do Yanni, mas ele se recompõe rapidamente e né, ele vai simplesmente, né, offset, eu estou tentando me lembrar do offsetting, o Alex não está com a gente esse final de semana, e simplesmente vai cancelar, né, essa experiência de insatisfação decorrente da condição do campo, por exemplo, a perda de um filho ou uma filha, imediatamente ela é minimizada e cancelada através dessa firmeza e clareza desse conhecimento espiritual, né? Isso também nos conduz a uma sensação de se sentir realizado. Não existe mais nada realmente para mim nesse mundo, né? Mas ainda assim, Ishvara me concedeu esse corpo. Eu sou grato pelo Lorde, né? E eu continuo, né, vivendo nesse corpo, associado nesse corpo, né, até que o meu parábola se esgote e que seja o momento de deixar esta ordem aparente, né, essa associação com o corpo físico, né? Então, o Yanni, ele experimenta uma certa indiferença positiva a respeito do Jagata, né, do mundo, né? Ele já não tem aquele fascínio com o mundo, né? Ele pode ter algumas vasanas ainda aqui e ali que atraia um pouco, né, algumas experiências do mundo, né? É muito comum ver os yanis que ainda assim permanecem né, apaixonado pelo mundo do ponto de vista devocional ao Lorde por ter produzido este universo e ter produzido um nascimento conducente à libertação deste universo, né? Então, existem tendências diferentes aos yanis, né? Mas, em geral, ele já não tem aquela paixão pela vida. Eu lembrei aqui de uma pessoa muito próxima, né? É o
nossa, não vou nem mencionar os relacionamentos aqui, mas é uma pessoa que está vivendo momentos difíceis, como a maioria de nós, né? E no outro dia eu perguntei para essa pessoa, mas a pessoa já deve ter o quê? Uns 74. Eu falei assim, mas quantos anos você vai querer viver ainda? Né? Você não está satisfeito? Aí ele falou assim, eu queria ver a resposta dele. Ele virou para mim e falou assim, eu acho que eu quero viver até 94, para que tudo isso vai dar, né? Eu quero ver o final dessa história. Eu quero viver até a idade de 94, né? Então, o que isso denota? Denota que o indivíduo, apesar de todas as dificuldades e adversidades, doenças, velhice, entendeu? Destruição da economia, e etc., o cara tem ainda um apego monstruoso pela vida, de tal modo que ele deseja viver até a idade de 94. Né? Já o Yanni, não. O Yanni diz, não, eu estou pronto, estou de malas prontas, né? Estou pronto para ir embora. Né? Mas se o Lorde insistir de me manter aqui, eu vou fazer o meu papel, vou fazer a minha parte, eu vou participar, né? Dentro das minhas possibilidades, produzindo um impacto um pouco mais positivo, né? Neste parábola karma difícil, né? Então, é mais ou menos por aí, é uma indiferença positiva. Deixa eu ver se o outro meu amigo está aqui, tá? O meu amigo está aqui, aquele que gosta de falar muito sobre o livre-arbítrio comigo. Então, é uma indiferença positiva, né? Positiva. Tudo bem, eu estou aqui, por que não? Quer ficar aqui para sempre? Mas por que permanecer aqui para sempre se eu já não tenho desejos vinculantes, né? Por experiência, né? Então, é por aí. Então, os comentários aqui, a gente vai dar uma passada rápida. O conhecimento firme não requer manutenção, ao contrário da meditação, né? Dentro de um contexto, né? de comparação entre jnana e experiência, né? Conhecimento e experiência, né? Lembrando que este é o capítulo da meditação, e que a meditação, do ponto de vista da yoga, ela produz uma experiência. Essa é uma experiência, né, que os yogis consideram muito superior à comida e ao sexo. Né? Eu costumava dizer isso nos velhos tempos de satsang, que o bliss, né, esse êxtase, essa paz, esses sentimentos, né, derivados de uma mente satívica, são superiores aos prazeres sensoriais. Né? Então, o indivíduo, quando ele obtém essa satisfação, esse sentimento de satisfação através da meditação, e eu sei isso, né? É um prazer muito bacana, muito gostoso, né? Você quer viver lá permanentemente, você gostaria de não sair daquele estado mental. Mas ocorre que aqueles estados se modificam e eles requerem constante manutenção, né? No momento que nós suspendemos essa manutenção, esse esforço, né, de controlar e regular a mente, os pensamentos, os órgãos sensoriais, etc., a mente se modifica, né, e aquela experiência maravilhosa de bliss, de êxtase, de amor, de paz, de silêncio, né, de transcendência, seja o que for, aquilo ali desaparece e você entra no outro nível de experiência mais mundano, né? Então, o meditador, ele tem que trabalhar eternamente. É o problema de punya, né? O resultado da meditação é um punya experiencial positivo, né? Você experiencia a paz, o silêncio, né? O amor, a tranquilidade, a clareza, né? A sabedoria, mas se você não extrai o conhecimento dentro do contexto daquela condição mental, você permanece como? Você permanece dependente de todos aqueles fazeres, né? Fazeres, aquelas sadhanas que produzem esse estado mental, né? Então, já o conhecimento, ele não requer nenhuma manutenção, né? Mas o conhecimento requer o quê? Requer desenvolvimento das qualificações necessárias, de modo que esse conhecimento possa ser não somente obtido, mas retido, mantido
a todo tempo, né? Requer desenvolvimento de qualificações. Então, o indivíduo ele olha para isso no mundo espiritual e diz assim, putz, tudo bem, eu estou meio cansado dessa satisfação, né, defeituosa e interrupta, né, impermanente, temporária. Eu estou meio cansado disso, né? Vocês lembram da minha história? Eu fiquei cansado disso, eu chutei o balde e parei de meditar. Eu estou cansado disso, mas pelo menos eu sei que quando eu faço, né, a minha sadhana, eu tenho uma experiência de satisfação, de paz, né, de tranquilidade, né? Então, eu sei que eu estou investido aqui e isso me permite, me propicia momentos de satisfação, né? Que é muito melhor, é muito mais fácil do que ficar correndo atrás dos sucessos na vida para obter aqueles momentinhos de satisfação. O cara abandonou a satisfação decorrente das realizações do mundo, né, material, mundano, né, e ele mudou o seu foco e ele quer a satisfação inerente do silêncio, da paz, de uma mente satívica. Mas aí ele se dá conta que até mesmo essa satisfação inerente da minha sadhana espiritual, ela depende dos meus esforços. Ela jamais permanece, né, sempre comigo, né? Aí ele fala, ok, eu abandonei o mundo, parei de correr atrás dos sucessos da vida, né? Porque eu vi que nada realmente me conduz a essa satisfação constante, ininterrupta, né? Agora eu entrei no mundo do Upasana, eu quero essa satisfação, mas ela vem e vai. Então agora eu tenho que chutar o balde dessa busca, entendeu? E buscar a satisfação decorrente do Jnana, né? E aí que o indivíduo ele começa, né, a botar o peso na balança e ver assim, oh meu Deus, qual é o custo-benefício aqui, né? Eu sei que se eu faço as minhas sadhanas, ou se eu corro como um bom samsari no mundo, eu consigo espremer um pouco de ananda aqui e ali, né? E agora eu vou investir todas as minhas fichas na análise dessa experiência, né, como sugerido pelos Upanishads, de modo a encontrar essa fonte ininterrupta. Mas quem sabe eu vou ter sucesso nesta vida, né? Quem sabe eu talvez precise de outros nascimentos, né? Então, o indivíduo ele fica meio assim, né? Não, eu não quero abrir mão completamente do ananda que eu ganho, né, que eu desfruto através dos ganhos dos objetos no samsara, eu não quero abrir mão do ananda que eu ganho através dos meus estados meditativos, né? Mas ainda assim eu quero investir um pouco no ananda ininterrupto decorrente do autoconhecimento, né? Então o indivíduo ele permanece dividido, os esforços do indivíduo permanecem divididos nesses três ângulos, nesses três campos de busca por Ananda, né? E gradualmente a certeza, a convicção de que vale a pena realmente investir no Ananda ininterrupto decorrente desse autoconhecimento, ele cresce e o indivíduo gradualmente desenvolve a coragem de investir mais e mais e mais, até que ele não precise de fazer nenhum esforço, nenhum investimento, ele desenvolveu uma vassana espiritual que vai além dos seus desejos deliberados. Essa vassana espiritual vai fazer com que ele tenha toda a coragem necessária e suficiente para buscar essa compreensão final, que é a única fonte, né, de satisfação ininterrupta e perfeita, porque não depende dos objetos imperfeitos, né? Então, é mais ou menos esse o nosso processo. Os objetos, eles produzem essa Ananda experiencial, é muito relativo e é sujeito a erros, variações, defeitos. O conhecimento relativo não dá ao meditador a confiança necessária para afirmar eu sou a consciência, né? A meditação não produz essa satisfação ininterrupta, né?
E essa meditação, ela produz um certo conhecimento, né? Esse conhecimento relativo aqui é também sujeito à discussão. A meditação, ela produz invariavelmente uma boa experiência de paz, tranquilidade e ananda, né? O reflexo da consciência numa mente livre de quereres e não quereres, né? E isso raramente produz realmente conhecimento, porque o indivíduo não está buscando conhecimento, ele está buscando a experiência de ananda, né? O ananda experiencial derivada de uma mente condicionada por mais e mais sattva guna, né? Então, esse conhecimento é quase que inexistente, e o conhecimento inexistente, né, ele jamais, essas experiências que produzem muitas sensações de ananda, mas pouca compreensão do que está realmente ocorrendo, ele raramente desenvolve no indivíduo uma confiança de que o conhecimento, o jnana, seja a única fonte real de autoconhecimento, entendeu? E de satisfação, né, de ganho dessa satisfação sempre presente através do jnana, né? Esse mundo de experiências, esse leque de experiências raramente desenvolve no indivíduo essa confiança e esse valor pelo jnana, né? Porque no final das contas, o indivíduo ele pode ter uma mente extremamente satírica, ter tido todo tipo de experiência maravilhosas, né? De paz, né? De amor, de expansão, de satisfação, né? Mas ainda assim, ele pode absolutamente permanecer dependente desses estados e totalmente ignorante, experimentando o ser, e ele não compreende que ele é a luz que ilumina e revela aqueles estados, e dentro daqueles estados, o meditador projeta o ser como se o ser pudesse ser reduzido a um objeto de experiência. Então, não produzem realmente conhecimento, né? E como nós sabemos, o conhecimento ele precisa ser firme, claro, completo, extensivo, né? Livre de dúvidas. Somente então o indivíduo ele começa realmente a ter acesso a esse ananda ininterrupto, né? Mas como nós sabemos, esse processo gradual de eliminação ou de cancelamento, neutralização dessas ignorâncias que nos movem, né, já vai produzindo um ananda, entendeu? Um ananda experiencial na vida do indivíduo que todos nós já conhecemos. Senão nós não estaríamos persistindo nessa busca pelo autoconhecimento. A gente permaneceria focado somente na busca pelos objetos do samsara e na busca pelos estados de mentes satívicas, né? Não, nós estamos buscando o autoconhecimento. Significa que nós já começamos a colher os frutos desta investigação. Os frutos da contemplação ocorrem até mesmo antes que esse conhecimento seja livre de obstáculos, né? Plenamente assimilado, plenamente retido, internalizado e livre de dúvidas, né? Então, esse valor e o Pala, o Jnana Pala, né, que é o resultado dessa investigação, já gradualmente vai crescendo. A gente tem que lembrar que esse autoconhecimento e moksha é um processo gradual, ok? Na medida que os obstáculos vão sendo removidos e essa convicção se torna sempre mais crescente, e a nossa indiferença a respeito dos objetos que o mundo nos oferece, e como também a nossa indiferença a respeito dos objetos sutis, né? Os estados mentais e espirituais que Ishvara também nos sugere. Então, essa indiferença vai crescendo e o indivíduo se volta para esse processo do Jnana Yoga, do Vedanta, até que ele possa ter a confiança final de reivindicar, né, e declarar para si mesmo, né, Aham Brahmasmi, a minha real natureza é a consciência, a existência infinitamente não limitada, né? O indivíduo ele faz essa declaração, é uma autodeclaração, ninguém precisa saber disso, né?
e o indivíduo faz isso na maior humildade, na maior gratidão, e sabendo que tudo e todos são somente a consciência e existência infinitamente não limitada, né? Havia um homem com um complexo que pensava que era um verme, e foi a um psiquiatra para resolver o problema. O psiquiatra disse-lhe para ficar dentro de casa, longe dos pássaros, por 3 meses, para que o medo desaparecesse. Então, o cara tinha uma condição, né, um trauma, isso é paranoia mesmo, né? É paranoia total. Tinha uma paranoia que tinha medo de que ele fosse realmente metade homem, metade um verme. Às vezes ele se sentia um ser humano, às vezes se sentia um verme, e ele tinha medo de ser comido por qualquer ave, né? As aves, elas têm, né, esse apetite pelos vermes, né? Então ele foi num psiquiatra, porque ele diz, não, eu estou aqui em paranoia total, com medo, paralisado, né? Porque eu acho que eu sou um verme, né? Então, esse psiquiatra falou para ele que você fique em casa, né, em lockdown, longe dos pássaros, por muitos meses, para que esse medo desapareça, né? E desapareça. Aí ele ficou. Aí, quando ele voltou para ver o psiquiatra, na sua última sessão, o psiquiatra ergueu um espelho a ele e disse, você viu que deu certo? Olhe, veja você dentro do espelho e veja que você não é um verme, né? Veja que você não é um verme, que você é um ser humano, né? O homem ficou muito feliz, né, com aquela constatação, e ele compreendeu que ele era um ser humano, que ele poderia sair do lockdown sem nenhum medo, né? Ele pagou a conta e saiu do consultório muito feliz com o psiquiatra. Apenas, logo depois, ele descobriu um grande corvo sentado em seu carro, né? Ele chegou no carro e já passou pelo primeiro teste, um corvo sentado no seu carro. Aterrorizado, ele voltou correndo para o psiquiatra e disse, ele disse, e daí? Você é um ser humano. Eu sei que eu sou um ser humano, respondeu o homem, mas o corvo talvez não saiba, talvez ele pense que eu sou um verme, né? Então, essa anedota, né, essa parábola vedântica, né, é muito interessante dentro desse conceito, né, porque se nós permanecemos aterrorizados, né, imaginando que nós somos o complexo corpo-mente limitados, né, pela temporalidade imposta por Mithya, né, por Maya, né, totalmente dependentes, né, do campo dos objetos, né, então, a gente jamais vai ter realmente uma confiança absoluta do fato de que nós somos Brahman e não somos um verme, né? O verme, o homem pensava, não, eu sou um verme, não sou um ser humano, não. Eu sou o fazedor, como Laerte dizia, eu sou o fazedor, eu não sou a consciência livre de ações, né? Não, você é a consciência livre de ações, não, eu sou o fazedor. Não, veja você aqui, esse é o espelho do Vedanta, é um espelho configurado por conceitos, noções, análise, que vai refletir para você que você é a consciência infinitamente livre e ilimitada, né? Então, você olha para aquele espelho, você se vê, né? E a menos que esse conhecimento seja absoluto, livre de dúvidas, o indivíduo ele vai ficar meio confuso, ele vai pensar, não, eu sou esse Brahman, mas eu também sou verme, né? E em alguns momentos, né, esse verme ele pode ser comido por Shiva, né? Porque Shiva é aquele que come os vermes, né? Como nós sabemos, né? Uma pessoa sábia é completamente autoconfiante. Uma pessoa sábia é completamente autoconfiante e não considera o karma frutificante como um fardo, porque trata-se de Mithya. Ainda assim, ele segue o Dharma, porque o Dharma é a sua natureza aparente, né? Aqui no comentário,
o James coloca o Dharma como a natureza aparente do Jiva aparente, né? O Dharma não é a natureza primária, absoluta, real, né? O Dharma é a natureza aparente, né? O Dharma nada mais é do que Ishvara, pura Sattva, com suas leis. Então, uma pessoa sábia é aquela com esse autoconhecimento firme, né? Livre de dúvidas, e esse autoconhecimento é o que produz essa autoconfiança. Eu sou um ser humano, eu não sou um verme, né? Eu sou a consciência infinita, eu não sou este corpo-mente, essa construção corpo-mente, né? Então, o indivíduo ele só obtém essa autoconfiança quando todos os obstáculos foram removidos. Somente então este autoconhecimento se torna livre de dúvidas e desconfianças, né? Então, quando ele é livre de desconfiança, então ele possui essa confiança absoluta de que ele é Brahman, ele é a consciência, e como consciência, nada pode lhe afetar, né? Nem mesmo Vishnu, nem mesmo o tempo, nada pode realmente impactar aquilo que é o substrato desta ordem de realidade aparente, né? Tudo isso é mithya, né? O indivíduo, a esse ponto, ele se transferiu, né, do formato triangular, eu, Jiva, em Jagata, buscando Ishvara ou Brahman, pedindo, né, suplicando para que eles me protejam, para que eles me realizem, né, porque eu quero ser feliz e eu me sinto Jiva, né? Então, ele deixa aquele formato triangular e ele assume, né, essa perspectiva binária na qual ele vê o mundo como mithya e ele vê a si mesmo como satya, né? A natureza do sujeito jiva, né? A natureza do experienciador, a natureza do observador, né? Ele sabe que tudo isso é mithya, né? O karma frutificante, o parabhada karma do indivíduo sabe, jamais é um fardo realmente, porque ele considera tudo isso, qualquer que seja o meu parabhada, é simplesmente mithya, entendeu? E esta compreensão concede ao Jnani essa força mental, emocional, né, de lhe dar essa imunização, essa imunidade contra as adversidades decorrentes do campo, né? Você é naturalmente imune. As adversidades já não te impactam. Por quê? Porque você assumiu a sua real identidade primária como Satya, e tudo que pertence a Mithya impacta tudo que pertence a Mithya. Em Mithya, tudo impacta tudo, né? Mas em Mithya, nada impacta o substrato de Mithya. E eu sou o substrato de Mithya. Eu sou a tela, o pano de fundo, né? Esta base no qual todas essas configurações de nomes, cores e formas foram sobrepostas, né? Assim, então, ele segue o seu Dharma, porque Dharma é a sua natureza como Jiva. Quem é que segue o Dharma? Satya? Brahman? Não. Brahman é livre de karma, é livre de Dharma, ele não segue nada, ele é livre da ação, ele não se modifica, ele não se melhora, ele é a única realidade. Então, é o Jiva Atma, né, que ele compreende que o Dharma, né, essas leis do Lord Ishvara, são a natureza de tudo e de todos, né, e ele simplesmente ele segue essa natureza aparente, né, até que seu karma seja totalmente esgotado, né? Eu me lembrei de uma outra passagem desses versos que foram omitidos, que é a respeito de Krama Mukti. Krama Mukti é um outro conceito que foi extensivamente exposto, né? É que a gente sabe que Mukti, Jivan Mukta é o Jiva, né? O Jiva liberado do samsara, né? A definição literal de Jivan Mukta
é um indivíduo, é uma alma individual que é livre ainda enquanto encarnada, né? Então, nós já ouvimos falar também sobre um outro conceito a respeito do Videhamukti. Videhamukti é o cara, né, é uma alma individual que se liberta quando encarnado, né, e depois, quando deixa a associação com o corpo, ela se dissolve totalmente no oceano de Brahman, né? Tudo isso figurativamente falando. Ela simplesmente ela já não possui uma configuração de quereres e não quereres que a mantenha como um indivíduo, uma energia individual. Essa energia se dissolve em Brahman como Brahman. Isso é a ideia de Videha Mukta, né? E existe um outro conceito, né, que foi colocado, que é, aqui o James dizia, o impacto da morte na investigação, Krama Mukti. O impacto da morte, eu estou fazendo o meu trabalho, minha investigação, minha inquisição, minha contemplação, e se chega a morte, pá, paralisa esse processo, e eu digo, putz, Ishvara, dá um tempo, cara, eu preciso ainda de chegar à minha idade de 92 anos, ou preciso outros 5 anos, ou 10 anos, né? E aí, agora, né, a morte chegou, o que vai, né, o que vai acontecer comigo, né? Todo esse esforço, esse investimento, né, esse conhecimento, que ainda é sujeito a obstáculos, né? Então, esse é um outro tema que foi abordado, que é denominado Krama Mukti. Krama Mukti é o indivíduo que obteve esse conhecimento, né? Esse conhecimento é claro, mas ainda assim ele é sujeito a obstáculos, a algumas dúvidas, entendeu? Que ficam minando essa convicção de autoconhecimento, né? Então, o indivíduo tem esse autoconhecimento, mas o conhecimento ainda está sujeito a obstáculos. Então, esse indivíduo é referido como Krama Mukti, ok? Ele conhece, ele desfruta de uma certa libertação, porque Mukti é sinônimo de moksha, mas ainda assim ele ainda está preso devido a alguns obstáculos que não vieram à luz e não foram dissolvidos, né, sob a luz dos ensinamentos. Então ele retorna, e quando ele retorna quase que invariavelmente para completar o seu processo, o seu trabalho. Lembrei do Kramamukti. O verso 77. Por outro lado, o meditador que não pratica a contemplação, a investigação, deve meditar fielmente na consciência sem atributos, até que não se distraia com pensamentos de objetos mundanos, e até que ele se veja como idêntico ao seu objeto de meditação. Então, esse verso, você vê, ele faz sentido somente se nós, né, na medida que a gente, né, ouviu também aqueles versos que foram omitidos, né? Por outro lado, né, apesar de toda a discussão a respeito da meditação, né, sobre Brahman, né, meditar, contemplar sobre Nirguna Brahman, se é possível ou não possível, né? Então, toda aquela discussão, e nesse verso Vidyaranya revisita, né, vem a revisitar esse conceito, dizendo, por outro lado, um meditador, um contemplador que não pratica a investigação de Brahman, deve meditar fielmente na consciência. Por outro lado, o meditador que não pratica a investigação deve meditar fielmente na consciência sem atributos, até que não se distraia com pensamentos de objetos mundanos. Então, de novo, ele está falando aqui um indivíduo, né? Um indivíduo que não começou ainda a fazer esse nididhyasana, que é a contemplação, meditação no aspecto nirguna de Brahman, que é a sua real natureza, né? Ele precisa meditar fielmente, ele precisa insistir, persistir, ele precisa se disciplinar deliberadamente, né? Forçar a sua mente a meditar neste aspecto da sua existência como Brahman livre de qualquer atributo. É uma meditação sutil, difícil, que requer uma mente muito sutilizada,
mas o esforço inicial é indispensável. Ele deve meditar sistematicamente, né, fielmente, na consciência, que é a sua consciência livre de atributos, até que ele permaneça livre de todas as distrações com os pensamentos dos objetos mundanos, né? E os objetos mundanos, eles são não somente, né, uma casa nova, um carro novo, um relacionamento novo, mas eles são os meus estados meditativos, que também são objetos do mundo espiritual, né? O indivíduo, ele se distrai no mundo dos objetos densos e sutis, e ele precisa de voltar a sua mente para meditar em Nirguna Brahman, aquilo que é livre de propriedades e atributos, né? Até que o quê? Até que ele se veja idêntico ao seu objeto de meditação. E não existe nenhuma contradição. Ah, mas Brahman não pode ser objetivado, Brahman não é um objeto de meditação. Sim, ele não é, mas a gente precisa meditar sobre a natureza de Brahman, né, positivamente e negativamente. Positivamente, compreendendo a sua natureza como Satchitananda, e negativamente, né, discriminando e rejeitando todos esses objetos, né, que eu estava até então utilizando como símbolos de Brahman. Então, em outras palavras, Brahman não é um objeto de meditação e contemplação, mas nós utilizamos invariavelmente símbolos de Brahman, de modo que a mente possa permanecer focalizada nesses símbolos de Brahman, e assim fazendo, ela comece a abandonar os pensamentos mundanos, né? Aquelas coisas, né? Aqueles estados, aqueles ganhos, né? Aqueles anandas obtidos através dos objetos de consumo que o mundo nos oferece, né? Então, o indivíduo, ele precisa praticar essa investigação, se o objetivo dele for o autoconhecimento e moksha, ele deve meditar fielmente, sistematicamente, na consciência sem atributos. Vocês já compreenderam? Tem alguém que tem dúvida a respeito de como meditar na consciência livre de atributos? Tem alguém que tem dúvida? Porque existem dois modos da gente compreender esta meditação. Ela pode assumir um formato mais mântrico, que tem como propósito controlar a mente e manter ela focada num símbolo de Brahman extremamente elevado, entendeu? Que é Satchitananda, né? Satchitananda, né? Essa é a minha natureza, Ram Brahmasmi. Então, este tipo de meditação, ela serve ao propósito de purificar e de focar a mente num símbolo que é um símbolo extremamente elevado, né? Mas, como eu muito frequentemente digo, existe um outro símbolo de Brahman que é ainda mais elevado do que os Mahavakyas mântricos do Vedanta. A repetição dos Mahavakyas, né? Os Vakyas, as declarações a respeito da identidade do Jiva, como Brahman, essas declarações, elas podem ser um símbolo de meditação, dá um ponto de vista mântrico, repetitivo, de focar a mente, né? Mas existe um outro símbolo que é ainda mais potente do que esses mantras Mahavakyas. E esse símbolo é simplesmente as escrituras dos Upanishadas como reveladas pelo Lord Ishvara. E por que as escrituras são os melhores símbolos do Brahman attributeless, do Brahman livre de propriedade, qualidades, características e atributos? Por que ela é o melhor símbolo? Por que a gente fica meditando, contemplando, refletindo, estudando, analisando, seguindo a lógica do Vedanta? Porque as escrituras são um símbolo de Brahman, porque é o único objeto que tem o potencial de revelar a real natureza do buscador em Brahman como Brahman. Não somente ela foi revelada por Brahman através do Lord Ishvara,
mas ela é o pramana, é o meio de conhecimento, é o símbolo, entendeu? Que uma vez contemplado, estudado, né, absorvido, entendeu? Ele tem o potencial de produzir aquilo que já era produzido. Ele vai revelar a real identidade do Jivatma como Paramatma. Então, o maior símbolo de Brahman é a lógica como apresentada pelas escrituras do Vedanta, né? E esses ensinamentos, eles precisam se tornar vivos, né? De tal modo que a gente possa viver a partir dessa perspectiva de conhecimento no nosso dia a dia, né? Então, os pensamentos mundanos, eles vão sendo desassociados, né? O indivíduo vai desassociando desses objetos, né? E ele vai mantendo a mente focada neste símbolo de Brahman mais elevado que existe, que são os ensinamentos das escrituras dos Upanishads, até que ele se veja em Brahman como Brahman, né? E o Brahman, que era o objeto da sua meditação, ele, no final das contas, ele é revelado como o quê? Não como um objeto de meditação, mas como o sujeito, né? Ele é a natureza do sujeito, é a natureza do Jiva-Atma, a luz do iluminador que reflete no intelecto do buscador e projeta símbolos, né, que representem essa plenitude de Brahman, né, até que ele compreenda que Brahman foi realmente conhecido como a minha própria natureza, né? Então, se o objeto da meditação não for a consciência, a natureza do indivíduo, o indivíduo deve se esforçar aplicando essas upassanas, né? Concentrando a mente num símbolo de Brahman. Ao pensamento, né? E as escrituras são bem definidas, né? Por aquela frase, né? Que é característica do James Schwartz, que aparecem, né? Outros Mahatmas, quando eles procuram definir a consciência pura, né? Alguns deles, eles não se limitam em dizer que é Satchitananda, né? Tem alguns deles que elaboram um pouco mais, né? E essa é uma elaboração do James Schwartz, dizendo que é pura, é cheia, inteira, é completa, é livre da ação, é a coisa mais ordinária e comum, ela é despreocupada, ela é sempre presente, ela é ilimitada, significando dizer não dual, etc., etc., né? Até que tudo isso se torne um fato, seja devidamente compreendido, o significado do Aham Brahmasmi significa que não existe nada que possa realmente me afetar, né? É de vital importância que esse buscador, este contemplador, desenvolva essa vassana, né, do Jnana Yoga, que é a contemplação final sobre os Mahavakyas do Vedanta. E, de novo, a gente não quer que essa contemplação seja meramente repetitiva, mântrica. A gente precisa de compreender não somente os mantras, mas o significado implícito desses mantras, né? Qual é o significado implícito? Aham Brahmasmi significa o quê? Eu sou cheio, inteiro, completo, plenamente satisfeito e confiante de que nada pode realmente me afetar. Este é realmente o significado implícito que precisa ser devidamente digerido e internalizado pelo buscador, de modo que ele possa colher os frutos deste autoconhecimento, né? Então, é importante, é de vital importância que o meditador compreenda o significado, né? Uma pessoa sábia não precisa dessa vassana para manter a sua identidade, mas o meditador, contemplador, aquele que é o Krana Mukti, que já possui o conhecimento, mas sujeito a obstáculos, esse precisa continuar a fazer esta upasana, né, do Vedanta, o Nididhyasana, né? Eu sou esta consciência infinitamente não limitada. Ela precisa continuar até que os obstáculos sejam naturalmente, gradualmente removidos, né?
Já o Jnani, ele não precisa, os obstáculos foram plenamente removidos, portanto, ele desfruta desse conhecimento livre de dúvidas. Os meditadores, em geral, aqueles que buscam a experiência de Brahman, né, a experiência de Brahman como refletido nesta condição mental extremamente satívica, eles não possuem essa confiança, né? Então, eles podem apenas imaginar que são o ser e esperar que, ao programarem a mente subconsciente, um dia eles possam realmente acreditar que eu sou o ser, né? Então, se torna simplesmente uma reprogramação, mas para aqueles que às vezes pensam que o indivíduo jiva, sendo somente um computador biológico programado por vasanas, que a solução seja desenvolver uma vasana de Aham Brahmasmi, não, isso é um engano. O objetivo do Vedanta não é reprogramar o jiva, né, mas é simplesmente cancelar a realidade que foi dada ao jiva, de modo que o Jiva Atma assuma e reivindique a sua real identidade em Brahman como Brahman, que é diferente de um processo de reprogramação. A compreensão é tudo, como dizia Nisargadatta Maharaj, e essa compreensão é infinitamente facilitada através das lógicas, né, apresentadas pelos ensinamentos do Vedanta. Ok? Então, a gente fica por aqui hoje. A gente volta no sábado próximo. E se alguém tiver alguma questão, dúvida, falem agora ou mais tarde, talvez. Marliano, Sim? eu queria só uma pergunta. O Brahman, o eu, ele não pode ser objetificado pelo intelecto, mas ele pode ser compreendido pelo intelecto, seria isso? Sim, essa compreensão ocorre no intelecto humano, entendeu? Mas a curiosidade a respeito desta compreensão é que o intelecto, que é um instrumento de conhecimento, o único instrumento de conhecimento, portanto, todo conhecimento é um conhecimento intelectual, porque ocorre no intelecto, mas para que esse intelecto ocorra, o intelecto, que é um instrumento de conhecimento, precisa... Só um minutinho. Ele precisa discriminar e excluir a si mesmo como a realidade absoluta. Em outras palavras, o intelecto, ele desenvolve a capacidade discriminativa, ele vai discriminando todos os objetos, né, como simplesmente fenômenos que vêm e vão, e no final ele precisa excluir a si mesmo. Ele precisa de excluir o Vijnanamaya Kosha, o coxa intelectual, dizendo assim, você também, o agente conhecedor, você também não é a realidade absoluta. A única realidade é a consciência que brilha neste corpo sutil, produzindo esse intelecto humano, entendeu? Então, tudo isso ocorre no intelecto, né? Mas o intelecto, ele precisa chegar ao ponto de excluir a si mesmo, entendeu? Ele precisa negar a si mesmo de modo que ele possa assumir a sua real identidade primária em Brahman como Brahman, tá? Então, é quando o Jiva se dá conta que ele não é realmente um Jiva, ele parecia ser o Jiva, né? O eu refletido, e agora ele compreendeu que a realidade é que esse eu refletido é o eu original, é Brahman, ok? Isso ocorre no intelecto, mas é um conhecimento intelectual diferente de todos os outros, né? Porque todo conhecimento intelectual é objetivo, se refere a um objeto de conhecimento. E como nós determinamos muito claramente nas últimas classes e hoje, Brahman não é um objeto de conhecimento. Brahman é a natureza do intelecto. Então, o intelecto se assume em Brahman como Brahman, compreendendo que essa é a sua real natureza, entendeu? Jamais um objeto de conhecimento. Uma coisa é uma propriedade, uma coisa é um atributo,
e a outra coisa é a natureza de alguma coisa. A natureza do intelecto é a consciência, é a existência. E esse conhecimento ocorre no intelecto humano e somente no intelecto humano, pelo menos neste planeta, né? Daquilo que sabemos. Não sei se eu respondi a sua questão, Cardoso. Respondeu. Eu queria só saber mais uma coisa. Para chegar a esse nível intelectual, a sadhana é o estudo das Upanishads e Karma Yoga, seria isso? A purificação através de Karma Yoga da mente? Sim, essas qualificações, elas são naturalmente desenvolvidas através do Karma, Dharma, Upasana Yoga, né? O Vedanta, ele é constituído, né? É um corpo de ensinamentos que inicia com Karma, Dharma, passa por Upasana, aí entra no Shravana, e depois no Manana e no Nididhyasana. Não que existam linhas divisórias, né? Muito significativas ou tangíveis entre uma coisa e outra, entendeu? Mas, em geral, é isso, né? A gente vai desenvolvendo essas qualificações naturalmente, os obstáculos vão sendo dissolvidos gradualmente, entendeu? E quando a gente menos espera, nós estamos equipados com essas qualificações, né? Então, só para ilustrar o que eu estou dizendo, neste momento, eu, no meu caso, depois de uns 30 anos de busca, eu tinha quase que desistido da busca pela iluminação, como eu via, né, nos velhos tempos, né? Eu queria me iluminar, eu queria saber que eu sou a consciência, eu sou livre de tudo, etc., inspirado principalmente, né, nesse segundo estágio desse meu processo, inspirado em Ramana Maharaj e Nisargadatta, né? Então, essa busca chegou num ponto que eu falei assim, ok, eu perdi essa viagem, né? Essa viagem já era. Eu já estou cheio de cabelos grisalhos, entendeu? Já, né? Cheio de situações kármicas, né? Preso no mundo, etc. Eu vou ter que esperar uma outra passagem, né? Então, a gente nunca sabe, Cardoso. Foi uma surpresa para mim muito grande quando eu fui fazer umas férias, fui tirar umas férias, e aí eu, de novo, quando eu tirava as férias, aí eu falei, vou levar esse livro de Nisargadatta Maharaj, esse me botava meus livros, fui lá fazer essas fériasinhas, aí eu comecei a abrir os livros, os mesmos livros que eu já tinha lido diversas vezes, né? E aí eu me dei conta de que a minha mente estava muito meditativa. Eu comecei a entrar nesses espaços de meditação mais profunda. E aí eu voltei para casa, voltei para o restaurante e eu falei, essa aqui é uma onda que eu não quero perder, tem alguma coisa que está se movendo. Então, a gente nunca sabe exatamente quando essa maturidade ela chegou a um certo clímax que nos permite essa transferência de identificação do corpo-mente para a consciência limitada que todos somos, tá? Então, a gente tem que saber disso, a gente continua fazendo o que nós estamos fazendo. Ishvara, o Lord, é aquele que não somente nos concede os resultados de nossas ações, mas ele nos concede os resultados dos nossos esforços espirituais em seus devidos tempos, tá? Então, a gente mantém a confiança, mantém o esforço e tudo acabará muito bem, porque, afinal de contas, existem somente 7 dias na semana. Esperar um pouco mais não é um problema, né? Perfeito, respondeu completamente. Muito obrigado. Hein? Ok, um grande prazer. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord.
Thank you, Vidyaranya Swami, Paramarthananda, James Swart. Obrigado a todos vocês do Vedanta Brasil, é uma grande honra poder fazer esse trabalho com vocês. Amo vocês e até a próxima, Ishvara permitindo, naturalmente, né? Tchau, queridos. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishvara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.